olha o pão da casa. Você já se sentiu cercado de problemas, como se todos os seus inimigos, naquele dia, tivessem se levantado contra você? E você olhou e viu que os inimigos eram por demais numerosos. E você se viu sem saída, se sentindo sozinho, menor. Pois bem, é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje. Como ter vitória nesses momentos. E se você quer saber como ter vitória em momentos como esse, fica conosco até o final. E você vai entender como nós temos vitória em situações como essa. Mas antes de nós prosseguirmos, assina rapidamente nosso canal, faz a tua inscrição. Ao fazer isso, você vai estar sendo uma bênção, junto comigo, a vida de outras pessoas. Sabe por quê? Porque esse vídeo vai ser compartilhado com outras vidas. E elas vão estar sendo tão abençoadas quanto você. Então, receba, mas também dê para essas pessoas. Amém? Então, muito bem. Nós estamos lendo hoje 2 Reis, capítulo 6. E a palavra de Deus fala sobre as batalhas que existiam entre a Síria e o reino do norte de Israel. E nesse tempo, em um desses combates, o rei da Síria planejava emboscadas contra o rei de Israel. Só que quando ele planejava aquilo e executava, aí Deus falava para Eliseu dos planos do rei da Síria, de forma que toda armadilha, toda estratégia levantada pelo rei da Síria contra o rei de Israel não dava certo. E isso aconteceu tantas vezes que o rei da Síria ficou desconfiado que existia alguém no seu exército que era um traidor. Ele disse assim, aquilo que a gente está contando aqui no nosso meio está sendo dito para o rei de Israel, porque como é que ele escapa de todas essas armadilhas? Aí alguém testemunhou para o rei da Síria. Ele diz, rei, não é nenhum traidor, mas lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, que quando o Senhor pensa suas coisas em secreto no seu quarto, Deus faz ele saber. E é por isso que seus planos são frustrados. É interessante que outras pessoas, elas podem engendrar, planejar coisas contra você, mas Deus sabe de tudo. E Ele é capaz de te livrar, trazendo palavras diretamente para você, ou usando outras pessoas para falar. E eles, sabendo disso, o rei da Síria, ele diz, pois vamos pegar tal homem. E ele sabe que Eliseu está em determinada cidade. E quando ele estava pernoitando naquela cidade, o exército da Síria chegou e cercou aquela cidade para poder pegar Eliseu. Quando amanheceu, Geazi, que é discípulo do profeta, ele olhou para as colinas e também para a planície, e ele viu que a cidade estava cercada do exército da Síria. Aí por isso que eu te disse, você já se sentiu cercado? Pois Eliseu também estava. E Geazi, o discípulo, veio até Eliseu e disse, Senhor, nós estamos cercados, nós estamos perdidos, não tem como a gente sair dessa situação. E Elias, ele faz uma oração. E ele diz assim, Senhor, abre os olhos do meu discípulo, para que ele veja que maior são aqueles, e mais numerosos, são aqueles que estão conosco, do que aqueles que estão do lado deles. E naquele momento, os olhos de Geazi foram abertos, e ele viu por trás do exército assírio, cavalos e carros de fogo, anjos do céu, em um número muito maior do que o exército da Síria. E é interessante que quando o exército veio na direção de Eliseu, Eliseu fez uma outra oração. Ele disse, Senhor, cega eles, para que eles não vejam. E todos eles ficaram cegos, de uma forma que eles não sabiam para onde ir. E Eliseu chega para o comandante daquela tropa e diz assim, daquele exército, diz assim, olha, sua luta não é contra mim, mas eu vou te conduzir até o lugar certo. Ele levou eles até Samaria, a capital do reino de Israel, do reino do norte. E quando eles chegaram lá, Eliseu disse assim, abre os olhos deles. E eles passaram a enxergar novamente. E o rei de Israel disse assim, e aí, meu senhor, nós matamos a eles? Eles, não. Assim, Deus é que deu vitória. Então dá para eles pão e água e despede eles com esse testemunho. A palavra de Deus diz que depois desse acontecimento, o rei da Síria nunca mais quis lutar contra Israel, porque ele ouviu o testemunho de um Deus poderoso, que é muito maior, e que estava com Eliseu, estava com o rei de Israel, do que com eles. Então presta atenção. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo, que é o inimigo, e a história de Eliseu mostra isso, nós não lutamos contra pessoas, contra carne, contra sangue. Não, nós lutamos contra potestades, contra poderes do mal, contra hortes malignas. Então, é isso que Eliseu está mostrando. E a gente precisa ter olhos espirituais para ver que os anjos são a maioria com você. E que Deus luta a seu favor. Que Ele envia os seus anjos para lutar com você. Então, não sei que luta você está enfrentando hoje, mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Que Deus
através dessa palavra. Abra os seus olhos para ver que ele é poderoso ao teu lado, que ele vai te dar a vitória, que ele vai tirar esse cerco que está ao teu redor e vai te conduzir à vitória. Não com muitos, com poucos, como Eliseu fez, contra todo um exército. Tudo porque ele era capaz de ver. O que é que nos dá a vitória de verdade? É você ver o que Deus vê. Então, enquanto Geazi não conseguia enxergar, Eliseu conseguiu enxergar que a maioria estava com ele. Então, enxerga isso também, que a maioria que está em Deus está com você, está do seu lado para te dar vitória. Então, Deus te abençoe, meu amado, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.